Muito bem, meus irmãos, a paz de Cristo a todos e a todas, chegando aqui com a aula 13 na classe de juvenis. Na classe de juvenis só tem aula 13, então essa é a última. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos e irmãs. Parabéns, professores, professoras, superintendentes, coordenadores, pastores, todos envolvidos com o Ministério de Ensino. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida dos irmãos. Muito obrigado por nos acompanhar, por compartilhar, por comentar as nossas aulas. Nós estamos aqui semeando a palavra de Deus. Este ano me dediquei bastante à EBD. Algumas coisas nós estamos mudando. Estou trabalhando com a questão da edição dos vídeos, enfim. E também para atender a demanda de jovens, enfim, das perguntas que chegam até nós sobre relacionamento, sexualidade. Então nós estamos trabalhando para promover algumas mudanças necessárias, uma vez que esse canal ele não é especificamente da EBD, tá certo? Muito feliz então pela participação dos irmãos. Lembrando, nossa timeline aqui na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal, vamos chegar aí a 6 mil, a 10 mil inscritos. Favorite os nossos vídeos, clique no like, mande para todo mundo. Deus abençoe, parabéns, você que começou este ano, sua primeira experiência na sala de aula. Deus abençoe, siga em frente. Afinal de contas, nós aprendemos enquanto ensinamos e ensinamos enquanto aprendemos. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida dos irmãos. Você que já está há bastante tempo aí na sala de aula, que Deus abençoe você também. Siga firme, siga em frente nesse ministério que é tão maravilhoso. Então vamos à aula 13, na classe de juvenis. As portas do inferno não a vencerão. Mas antes, roda a vinheta. As portas do inferno não a vencerão. Muito bem, aula 13, a última aula na classe de juvenis. Já quero aqui desejar um Feliz Natal aos irmãos, Feliz Ano Novo 2018, que seja um ano de bênçãos e de vitórias para todos nós. Mateus 16:18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja, o corpo de Cristo foi o tema do nosso quarto trimestre de 2017, e é sobre esse assunto que nós queremos falar. Sempre lembrando aos irmãos o que é a igreja: pessoas de todas as nações, todos os povos, todas as raças, tribos e línguas, de todos os tempos, todas as culturas, que reconhecem a Cristo como Filho de Deus e que o recebem como Senhor e Salvador de suas almas. Igreja é mais do que instituição e organização. Igreja é formada por membros que formam o corpo de Cristo. Igreja é a noiva de Cristo. Igreja são pessoas de todos os lugares, em todas as denominações, que reconhecem Jesus como Filho de Deus e que o aceitam como único. Tá bom? Existem denominações, até mesmo religiosas, que não veem Jesus como o único, mas ele é o único. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a igreja de Jesus Cristo, a igreja do arrebatamento, a noiva do Cordeiro, ela tem um relacionamento exclusivo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Filho de Deus e aceitando-o como Senhor e Salvador de suas vidas, para o servirem por toda a sua vida aqui na eternidade. Portanto, nós os crentes não podemos ficar acuados timidamente ou covardemente por trás dos muros e portas dos nossos templos, enquanto o inferno ataca a igreja. Tem gente com medo das investidas de Satanás, né? Tem gente amuado, intimidado com os ataques de Satanás. E essa é uma percepção que a igreja perdeu ao longo do tempo, porque a igreja, quando ela anda de mãos dadas com o secularismo,
com o pragmatismo religioso, com o sincretismo religioso, ela perde percepção do que ela é. E a igreja, quando perde percepção do que ela perde percepção de que estamos em uma guerra espiritual. E aí quando o inimigo ataca a igreja, todo mundo fica, ai meu Deus do céu, ai meu Senhor amado, a gente tem que fazer um protesto, porque as pessoas não podem desrespeitar a igreja. Claro que elas vão, porque a igreja de Jesus Cristo, não é qualquer igreja, a igreja de Jesus Cristo confronta o mundo, confronta o pecado, portanto a igreja incomoda. Igreja, instituições que não incomodam, não podem sequer ser respeitadas como igreja. Mas nós não podemos nos intimidar com os ataques do inimigo. A igreja de Cristo no poder e na unção do Espírito Santo é que deve sair para atacar as portas do inferno. O que são as portas do inferno? Poder simbólico das forças espirituais que atuam neste mundo. Porta fala de limite, né? Porta fala de uma barreira. Daqui para lá você não passa. A porta está fechada. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Qual que é a ideia? Não é que a igreja fique esperando ser atacada pelo inferno, mas que a igreja avance sobre o território do inimigo, resgatando almas pelo poder do inferno. E nenhuma estratégia, nenhuma tática, nenhuma barreira, nenhum limite do inferno impedirá o avanço da igreja, tá? Nenhum poder do inimigo pode encurralar a igreja. A verdadeira igreja, apesar das ameaças, do poderio e da grande resistência do inimigo, avançará e triunfará para o louvor e a glória de Deus. Por isso que eu gosto muito sempre de dizer aos alunos que leiam as cartas de Paulo, porque Paulo deixa muito claro nas suas cartas que nós estamos em guerra, tá certo? Quando a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8, resistir ao diabo, Tiago 4,7, resistir ao diabo, ou seja, ofereçam resistência ao diabo. Oferecer resistência, resistir ao diabo é manter a base, não permitindo que ele avance sobre o território da igreja, e a igreja avançar sobre o território dele é como empurrar, tá certo? É uma linguagem bem militar mesmo. Muito bem, é muito importante que os nossos alunos deem uma pesquisada na questão das nações onde há uma grande perseguição contra a igreja. Por exemplo, na Coreia do Norte, a Coreia do Norte figura há mais de 12 anos como no primeiro lugar na lista das 50 nações mais fechadas para o evangelho. Mas eu trago sempre para o ambiente que nós vivemos. A igreja de Jesus no Brasil está sob ataque. Há um ataque externo e há um ataque interno. E o ataque interno me preocupa muito, porque ele é promovido por pessoas que querem estar na igreja, mas não querem ser igreja. Por pessoas que querem manipular a Bíblia para os seus próprios prazeres. É o que Paulo fala em 2 Timóteo 4. Uma geração tem comichão nos ouvidos, não quer ouvir a sã doutrina e por isso junta doutores segundo os seus próprios desejos controlados, abandonam a verdade e voltam às fábulas. Então a igreja brasileira, embora nós não tenhamos a perseguição ainda de uma maneira muito aberta, uma perseguição física, com violência física, ela é no campo ideológico e ela é uma perseguição promovida pelo engano. O inimigo tem usado a tática do engano como nunca para enganar a igreja, e é essa tática do inimigo para ser usada em ambientes onde se diz Estado laico, onde há liberdade religiosa. Então há liberdade religiosa? Então pode fazer culto? Então tá bom. Então o inimigo tem levantado homens que estão se colocando no lugar de Deus, falando em nome de Deus, mas distorcendo a verdade, ou seja, o espírito do anticristo atua, e a Bíblia diz que isso estaria acontecendo e está mais do que nunca. Igreja, chamada a semear. A igreja foi incumbida da missão de evangelizar o mundo, levando a preciosa palavra como semente aos corações. Para nos explicar a nossa missão, Jesus usou a analogia da semente na parábola do semeador. Então, na parábola do semeador, Jesus faz a analogia de semente, mais uma vez,
para mostrar como nós podemos usar de estratégias para alcançar pessoas para o Evangelho. Aliás, eu quero aqui fazer uma pergunta e gostaria que você deixasse a sua resposta aí nos comentários. Nós podemos usar de todas as estratégias para alcançar pessoas para Jesus? Ou seja, nós devemos usar... Qual é o limite de estratégia que nós podemos usar para alcançar pessoas? Digo isso porque muitas igrejas, ultimamente, têm usado diversos tipos de estratégia. Dança, teatro, algumas até mesmo artes marciais como jiu-jitsu, enfim, ações sociais. Então, até onde nós podemos ir para atrair pessoas para o Evangelho, para a pregação do Evangelho? Veja que Jesus ele usava muitos métodos, tá? Mas eu percebo que muitas igrejas não estão fazendo nada e outras estão fazendo muita coisa que é questionada. Mas peraí, vai evangelizar no meio do carnaval? Vai evangelizar numa porta de boate? Mas peraí, esse cara vai evangelizar desse jeito lá só porque lá no meio do jogador de futebol? Então, até onde nós podemos ir? Deixa o seu comentário aí, professor. Nos ajude aí a entender um pouco isso e a comentar um pouco sobre essa questão. Bom, então Jesus usava muito a questão da parábola, tá? A semente é a palavra de Deus. Os 3 primeiros evangelhos destacam a comparação que Jesus faz entre a semente e a palavra de Deus. Na parábola, Jesus apresenta um semeador que sai a semear a palavra no campo do coração de cada pessoa. A semente é a palavra de Deus. Cada conversão é uma colheita, o resultado do fruto do evangelho plantado em um coração. A palavra tem poder. Ela é como uma semente viva. Ela tem o poder de salvar, regenerar, libertar, produzir fé, santificar e nos levar a Deus. Mas o semeador precisa sair a semear. Então, se a palavra ela é semente, ela só poderá produzir alguma coisa se ela for semeada. Se ela ficar retida, guardada num celeiro, ela não produzirá frutos. Hoje há aproximadamente 3,1 bilhões de pessoas nos dias atuais que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Por isso é urgente que saiamos ao campo e semeemos a palavra de Deus. Tem muita gente que diz assim: eu não acredito que hoje ainda tem gente que nunca ouviu falar da palavra. Hoje com redes sociais, com internet, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus é uma coisa, mas a Bíblia não diz apenas do ouvir. A Bíblia diz: ide e fazei discípulos. Ou seja, as pessoas precisam conhecer a verdade para que a verdade possa libertá-las. Então muita gente realmente já ouviu falar de Jesus, mas não ouviu a palavra, não foi alimentado, não foi discipulado. A evangelização não é apenas dizer Jesus te ama. Ela começa com isso, ela pode começar desta forma, mas ela tem que ser acompanhada por discipulado, para que as pessoas entendam o que é o Evangelho, para que as pessoas tenham consciência de que de fato elas precisam de Jesus. Então a função do semeador não é apenas semear, ele tem que semear. Apolo vai regar, tá vendo que é isso? Discipulado, tá certo? O semeador não é a figura principal, mas precisa fazer a sua parte. Há uma grande urgência em semear a semente da palavra de Deus. Então nós precisamos semear. Uma igreja que não evangeliza, preste atenção, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não discipula, isso é um sintoma de alguma doença. Porque a igreja precisa evangelizar. O chamado da igreja é para a evangelização, é para sair às ruas. Nós estamos muito acomodados dentro dos templos. Eu vou aqui dizer, olha, 2 datas que eu fico muito incomodado: na Páscoa e no Natal. São 2 datas que são universais, que são excelentes, extraordinárias, maravilhosas para evangelizarmos, mas nós montamos grandes eventos para dentro da igreja. Se a gente fizer na praça da cidade, gente, mas Natal, crente não comemora o Natal. Para cada um tem um sentido. O nosso sentido é que Jesus
nasceu e é uma grande maneira de atrair pessoas que vêm para assistir uma peça de Natal e voltam com a palavra de Deus semeada nos seus corações. Fato é esse, nós precisamos sair de dentro da igreja, nós precisamos lançar a semente, e você só lança a semente se você sair ao campo, senão não lançamos a semente. Igreja que não lança semente não produz, e quem não produz, igreja que não produz não cresce, incha, e inchaço é sintoma de doença e não sinal de saúde. Muito bem, o crescimento da igreja. Não existe uma fórmula específica que deva ser utilizada quando se trata do crescimento da igreja, mas encontramos na Bíblia exemplos que podem ser seguidos. A igreja em Antioquia, por exemplo, foi um exemplo quando se tratava do crescimento e expansão da obra. Ela foi estabelecida por homens leigos, porém podemos observar vários aspectos que mostram por que esta igreja destacou-se. A mão do Senhor. Este é o primeiro pré-requisito para o crescimento da igreja. Nenhum método funciona sem isto, mas quando ele remove a sua mão, os resultados são desastrosos. Então nós devemos ter muitos métodos. Eu acho que temos que ter muitas estratégias, táticas, planos, planejamento, projetos para evangelizar, mas nós devemos sempre acreditar numa coisa, que o segredo não está no método, está na mão do Senhor, que é o dono da igreja, que é quem dá crescimento à igreja. Os métodos são meios que Deus usa para operar o milagre da salvação no coração das pessoas. E a falta de percepção de que é a mão de Deus que age por meio de nós é que causa as duas coisas: o marasmo, a apatia, a frieza, a acomodação, tá certo? Então assim, não adianta, tem gente com esse sentimento hoje, não adianta, todo mundo já ouviu, a gente vai evangelizar, ninguém aceita Jesus. Então ela provoca isso, e por isso muita gente não vai evangelizar. Igrejas inteiras ou organizações inteiras que não evangelizam, ou então muita gente que vai evangelizar, instituições, individualmente, acreditando no método. O grande problema, eu acho, que das estratégias que nós devemos usar é quando nós achamos que a estratégia é que promove a salvação, e não é a palavra, que é poderosa, que é viva e eficaz. Os métodos são só meio, e já que a palavra é poderosa, é a mão do Senhor que age por meio de nós, nós não podemos nem nos acomodar e nem acreditar demasiadamente no método. Então, primeiro, a mão do Senhor. Segundo, o empenho dos crentes. O crescimento da igreja não é obra humana, e sim divina, mas Deus honra a dedicação de seus servos. É extraordinário que Deus, sendo Deus todo-poderoso, soberano, eterno, Ele escolheu trabalhar com homens. Homens. Eu fiz um vídeo esses dias dizendo, é gente que cuida de gente. É gente, igreja, é gente cuidando de gente. Oração e jejum. Foi dessa maneira que aquela igreja enviou Barnabé e Paulo para a obra de missões. Então, a evangelização, ela deve ser acompanhada de oração e jejum, que são armas espirituais. Nós precisamos do poder. Antes dos discípulos saírem para a rua para evangelizar, a Bíblia diz em Atos 8, mas recebereis poder. Jesus disse antes, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E Atos 8, mas recebereis poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto Jerusalém, Samaria, Judeia, Galileia, até os confins da terra. Poder. Para que poder? Porque evangelizar é entrar no território do inimigo, para resgatar pessoas que ele já está acostumado a dominar, a escravizar. Por isso nós não podemos sair às ruas com folheto, com a Bíblia, com banda, com tudo, sem nos munirmos de armas espirituais. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10:4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Efésios 6,
a partir do versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue. A igreja, quando perde essa percepção, ela ataca pessoas, ela ataca instituições, ela ataca organizações, e isso é um perigo, porque as pessoas não podem olhar para a igreja como inimiga delas. As pessoas têm que olhar para a igreja, e embora elas olharão de qualquer forma, mas o que estou dizendo é que nós não podemos esquecer que a nossa guerra, por exemplo, não é contra a Globo. A nossa guerra é espiritual. A Globo é apenas um agente que Satanás usa para manipular pessoas, como tantos outros agentes. Ela não é a única, tantos outros meios que Satanás usa. Então qual é o inimigo da igreja, o inimigo do povo de Deus? Não é a Globo, não é a comunidade LGBT, não é a ideologia de gênero, é o inimigo, são os seus agentes, todos movidos por ele. Então Paulo está aqui dizendo que a nossa luta é contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então a igreja não pode abrir mão da oração, do jejum, de uma vida consagrada a Deus, para ter êxito na obra de evangelização, para que pessoas sejam realmente tocadas pelo poder do evangelho. E já que estamos entrando em território inimigo, evangelizar é dar de cara a cara com espíritos malignos, com espíritos opressores, e nós precisamos estar armados espiritualmente para resistirmos aos ataques do inimigo e para também imprimirmos derrota a ele dentro do seu território, resgatando pessoas. Então evangelizar é na verdade uma operação de resgate de pessoas que estão sequestradas pelo inimigo, escravizadas pelo pecado. Então você não resgata alguém que está em poder de bandidos, de mão limpa, de cara limpa. Não, por mais que o negociador vá assim, mas existe todo um arsenal à disposição, preparado para invadir, para entrar. Então evangelizar é invadir o território do inimigo. E isso nós devemos fazer cheios do Espírito Santo, com oração, com graça de Deus. Integração e comunhão. Quando os irmãos se unem, a graça de Deus vai além da igreja. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu. Um dos maiores prejuízos da igreja hoje na obra de evangelização é que muitas vezes nós estamos divididos entre nós mesmos. Então, quando a gente fala de igreja, eu não estou falando da minha igreja. Eu congrego na Assembleia de Deus. Eu não estou falando da minha igreja. Estou falando de todas as igrejas. Então, muitas vezes, você vai fazer uma cruzada. Por que não podemos? É engraçado isso. Me permitam aqui essa pergunta. Por que num palanque político, os pastores, por que a bancada evangélica se une com pastores formados de todas as denominações? E para a gente fazer uma cruzada evangelística na cidade, só pode ser uma organização, apenas uma denominação. Não seria muito mais forte se nós nos uníssemos para evangelizar a cidade? Que de vez em quando, uma vez por ano, 2 vezes por ano, no aniversário da cidade, nós reuníssemos todas as igrejas para um grande trabalho evangelístico, para um momento de oração. Vocês não têm, eu sou louco para fazer um negócio desse. Reunir, sei lá, 30, 40 mil pessoas, todas reunidas num nome, que é o único nome, que é o nome de Jesus, para orarmos, para que vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Então, muitas vezes, a falta de comunhão entre nós, ela nos divide a ponto de nós não conseguirmos sequer evangelizar. E Jesus disse em João 17:21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então isso é muito importante. O crescimento da igreja está aliado à unidade, à comunhão da igreja de Jesus Cristo. Espontaneidade sacrificial
os crentes se sacrificavam voluntariamente para ajudar os necessitados, tá certo? Então, a comunhão, ela faz com que as pessoas, elas estejam na igreja e se sintam acolhidas. Nós precisamos conjugar mais o verbo dentro da igreja: acolher, cuidar e tratar. 3 coisas: acolher, cuidar e tratar. Aí alguém diz assim: mas tem igreja que venha como está e fica como estava. É impossível. As pessoas são chamadas para vir como estão. E a mudança é gerada pela palavra. E uma igreja onde a palavra é pregada, ela acolhe primeiro, ela cuida primeiro, depois ela trata. E nesse processo, Deus vai mudando e transformando por meio da sua palavra, tá certo? Ajuda os necessitados. A falta de comunhão, ela promove o isolamento dos necessitados. E se isolamos os necessitados da própria igreja, imagine os de fora. Paixão pelas almas. Essa paixão fazia com que houvesse um interesse na difusão da salvação. Esta é possivelmente uma das maiores causas do crescimento da igreja. Hoje em dia, quando a gente vai falar de evangelização, o pessoal fala assim: não, mas é que tem que fazer um seminário, porque tem que ensinar, porque tem que não sei o que. Realmente, precisamos ensinar as pessoas a falar de Jesus. Mas eu lembro que na minha época de jovem, a igreja 20 anos atrás, quando a pessoa aceitava Jesus, a identidade do novo convertido, ela estava ligada a 2 coisas. A pessoa aceitava Jesus, ela já vinha com uma consciência de mudança de vida. Tudo isso promovido pelo quê? Pela palavra. Mudança de vida, portanto, decidida a mudar de vida, a se converter. Então o batismo nas águas era algo, como que eu diria, era algo, estava conjugado. A pessoa aceitar Jesus, se batizar, estava conjugado. E era um casamento: aceitar a Jesus, se batizar e evangelizar. Simples assim. Por quê? Porque a maior lição, o maior ensinamento acerca do evangelismo é a minha própria transformação. É a minha aceitação. Quando a pessoa aceita Jesus porque entendeu o evangelho, que é o único caminho e que é a maior notícia de todas, ela automaticamente passa a ser um multiplicador, um evangelizador desde os primeiros dias. Por que hoje muitos estão na igreja, mas não evangelizam? Porque não têm consciência nem do que estão fazendo ali, da sua própria salvação. E nós não conseguimos transmitir aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não absorvemos. Por isso que a palavra tem que ser pregada, para que as pessoas aceitem Jesus conscientes do que estão fazendo e que é a melhor decisão de suas vidas e que precisam sair dali sendo multiplicadores. Então, cada cristão autêntico, ele é um missionário, com ou sem seminário, distante de sua pátria ou na sua vizinhança. Experiências pessoais. Todos os líderes que experimentaram o crescimento de suas igrejas tiveram experiências de vida diferentes, porém tinham em comum pré-requisitos indispensáveis para isto: paixão pelas almas, vida de oração e incessantes investidas na evangelização. Então, paixão pelas almas. Nós temos que voltar a ter consciência que o homem sem Deus está destinado ao inferno. E nós somos chamados para resgatar pessoas que estão destinadas ao inferno. A única maneira, nós olhamos para o mundo e reclamamos da criminalidade, reclamamos da violência, reclamamos da corrupção. A única saída é Jesus. Ele é o caminho. Ele ainda é e sempre será. E sempre é, porque ele é eterno. O que muda, o que transforma a vida do homem, o que liberta dos vícios, da droga, da prostituição, o que liberta do pecado. Só Jesus. E como que isso pode acontecer? Por meio da pregação do Evangelho. Seu chamado. Fomos chamados para fazer discípulos, isto é, ensinarmos pessoas a guardar os ensinos de Jesus. Um discípulo é um aprendiz, alguém que crê e obedece o que aprendeu de seu mestre. Então nós somos chamados para ser discípulos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Nós somos chamados para ser discípulos, mas nós também somos chamados para fazer discípulos. O que significa fazer discípulo? É transmitir o ensino de Jesus, não apenas com palavras, mas mostrá-los de forma prática com sua própria vida. Ensine os mandamentos do Senhor para seu discípulo, formando Cristo na mente e no coração dele, para que haja real mudança de caráter e conduta. Mostre ao novo convertido como exercer o seu chamado, tal como você obedecendo à grande comissão. Então, primeiro, nós ensinamos, nós fazemos discípulos com a nossa própria vida. E também com palavra, e também com pregação. Muita gente está dando muita ênfase à prática, à vida, à experiência. Não, pregação é mais do que palavra. Pregação é vida. Pregação é as duas coisas. Não é só vida e não é só palavra. O cristão autêntico, genuíno e saudável, ele não apenas tem uma vida transformada, mas ele transforma outras vidas pela sua própria vida, pela sua própria experiência e também pelo que sai de sua boca. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Pregar é o que? Anunciar, falar em voz alta, comunicar. Então as duas coisas andam juntas. Vida e discurso, vida e pregação caminham juntos. Importância do discipulador. Alguém que nasce de novo, começa de fato uma nova vida, onde tudo é diferente. É como um bebê espiritual, sedento por aprender com o pai na fé a como viver sua nova vida, como mudar de hábitos, abandonar coisas erradas e conhecer novos valores enquanto cresce e amadurece. Este é o papel essencial do discipulador, até seu pupilo tornar-se o discipulador de outros. Assim a família de Deus cresce e se fortalece. Então aqui tem um detalhe muito lindo, muito importante. Nós crescemos juntos. Isso é comunhão, isso é igreja. É isso que promove o crescimento. O que é mais experiente, o que tem mais tempo de fé e mais conhecimento, ajuda quem está chegando. Mas novamente, vamos lá, acolher, cuidar e tratar com carinho, com zelo, com a palavra. Um dos grandes problemas hoje, porque muitas vezes nós não queremos discipular, ou porque há uma dificuldade de se discipular alguém, é que nós muitas vezes queremos discipular as pessoas com a Bíblia fechada, e pegamos tudo aquilo que nós aprendemos, e pegamos muitas coisas boas que nós aprendemos, mas muita coisa cultural, muita coisa humana, e queremos ensinar a pessoa. E nós estamos sendo mudados até hoje. Ontem eu falei assim para um jovem: ei meu jovem, sexta-feira, e aí meu jovem, você está bem com Jesus? Eu ainda não estou muito preparado não, Deus precisa tratar algumas coisas ainda na minha vida. Eu falei: meu jovem, faz mais de 30 que Deus está me tratando, Ele me trata todo dia. Nós temos que ter essa percepção para que a gente possa receber as pessoas e cuidar delas, acolher. Mas muitas vezes, antes de acolher, nós já estamos empurrando as pessoas para fora, porque a gente olha e já olha e diz: nossa, é isso aí? Não, aqui não. Nossa, pelo amor de Deus, essa pessoa vai vir para a igreja, isso aí vai dar um trabalho. Mas é exatamente isso. O evangelho vai mudar, mas é o evangelho que vai mudar a vida dela. Não é homens, não é imposição de homens, não é o meu pensamento, não é a minha palavra, é a palavra de Deus, é o evangelho que vai mudar a pessoa. A palavra é poderosa, e quando a palavra muda, a mudança é permanente. Qual a diferença quando a mudança é meramente por imposição humana? Quando a mudança é denominacional e não bíblica? É que essa mudança, ela é transitória. Essa mudança, ela é temporária. Por quê? Porque as pessoas mudam. Os homens mudam. Eu cresci ouvindo tanta coisa, e quanta coisa que eu cresci ouvindo, os homens mudaram. Deus mudou? Não, mas é que muita coisa foi ensinada porque era teoria humana. É como você pegar a Bíblia e usar a Bíblia para ensinar as pessoas.